Vibe coding. Aposto que nos últimos dias na internet você deve ter ouvido esse termo e eu tô aqui hoje para te explicar e te dizer o que são, o que comem e onde vivem os programadores, ou melhor, os vibe coders. E antes de mais nada, eu já quero te explicar o que é vibe coding, que é basicamente o processo de você fazer um prompt, pedir para a IA gerar o código que você quer, você pega esse código e bota para rodar. Vibe coding é basicamente isso, mas existe um processo, existe um ciclo. E esse ciclo se divide em um prompt inicial, onde você coloca as instruções de como você quer que o código seja feito, seja desde uma pequena script até de uma parte maior do seu código, até um sistema inteiro. Depois você vê a IA gerando aquilo, pode ser OpenAI, Grok, Claude, Gemini, qualquer uma dessas que gere código. E depois você testa e faz uma iteração. Então você faz ciclos de interação para saber se aquele código está bom ou não. E um spoiler, pode ser que esse ciclo de interação seja infinito, porque em alguns casos que eu fiz alguns testes e eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, pode ser que a IA ela fique presa num loop e ela não consiga resolver alguns problemas que ela mesma criou. E por que Vibe Coding? Você deve estar se perguntando. E quem que deu esse nome, né? Parece um nome tão bobo para algo como programação. E ele foi criado nada mais, nada menos por Andrej Karpathy. Esse cara que você está vendo aqui, ele é um cientista da computação canadense e foi nada mais, nada menos do que o líder de inteligência artificial da Tesla e é atualmente o líder de inteligência artificial na OpenAI. Então é uma pessoa com bastante influência na área, é uma pessoa muito inteligente e que trabalha com isso há muitos anos. E ele introduziu isso através do Twitter. E aí a gente vai ler aqui o tweet dele juntos para a gente poder entender por que Vibe Coding e o que ele quis dizer com isso. Bom, então eu tô aqui no Twitter dele e vocês vão poder acompanhar junto comigo. O Twitter tá em inglês, mas eu vou traduzindo aqui pro português enquanto eu vou lendo com vocês, para a gente poder entender o que ele quis dizer com Vibe Coding. Então aqui ele começa com um novo tipo de codificação, que eu chamo de Vibe Coding, em que você entrega totalmente a vibe e adota ali os exponenciais, o que está ao redor, vai no flow e esquece que código existe. Isso só é possível porque as LLMs estão ficando muito boas. Além disso, eu falo com o Composer usando Super Whispers. Então eu mal toco no teclado. Então aqui ele está dizendo que ele utiliza uma ferramenta para poder falar com o Composer, que é um desses LLMs. Peço as coisas mais idiotas do mundo, como diminuir o preenchimento da barra lateral pela metade, porque eu tenho muita preguiça de encontrá-la. Eu também aceito tudo, não leio mais as diferenças. Quando recebo mensagem de erro, simplesmente copio e colo as mensagens sem comentários, o que geralmente resolve o problema. O código cresce além da minha compreensão normal. Eu teria que realmente lê-lo por um tempo. Às vezes, as LLMs não conseguem corrigir o erro, então eu simplesmente o contorno e peço alterações aleatórias até que ele desapareça. Não é tão ruim para projetos de fim de semana descartáveis, mas ainda assim é muito divertido. Estou criando um projeto ou um aplicativo web, mas não estou realmente codificando. Apenas vejo as coisas, digo coisas, executo coisas e copio e colo coisas. E a maioria delas funciona. Então, meu amigo, se um cientista da computação, um líder de IA, um cara que manja de estrutura de dados, de coisas muito complexas do mundo de algoritmos de IA, tá dizendo que ele faz vibe coding no tempo aqui nos projetos de fim de semana e é muito divertido. Então o vibe coding é basicamente isso, é essa prática de você deixar que a IA produza e trabalhe o código para você. E ele deixa claro que é uma técnica utilizada para projetos de fim de semana. Ele não falou sobre tópicos de se um sistema em produção pode rodar dessa forma, ele não falou se o código ficar bom ou não, ele está dizendo simplesmente que ele só vai na vibe, ele só quer ver o resultado final. E aí, eu fico pensando nos prós e contras disso, né? Quais são os prós? Você vai ter um projeto de fim de semana pronto muito rápido, um MVP, uma POC, em questão de horas, você vai ter ali uma coisa pronta que talvez você levaria um pouco mais de tempo. Isso te ajuda a ganhar tempo para poder testar, para poder validar uma hipótese, qualquer outra coisa. Contra é que esse não é um código pronto para produção. Esse é um código que ele vai ter que ser descartado em algum momento. Mas, atualmente é assim. Mas pode ser que num futuro próximo isso mude. Pode ser que num futuro próximo
não seja mais um código descartável que a IA vai gerar. Pode ser que você tenha um código ali totalmente pronto para produção, com questões de carga sendo bem trabalhadas, então input e output do seu sistema, questões de segurança. Então você tem uma série de questões de segurança que esse código não se preocupa em se está seguro ou não, como evitar um ataque, etc. E outras coisas como dependência de libs e por aí vai. Então, acredito que esse seja o principal contra, mas ele é um contra temporário, na minha opinião. Você tem, por exemplo, a Try, que é uma IDE feita pela ByteDance, que é a dona do TikTok e do CapCut. Então, essa empresa criou essa IDE, que ela é 100% integrada com IA. Então, ela tem uma IA ali incorporada, não é igual o Copilot, que você instala no VS Code e utiliza o modelo que você quer. É uma IA deles próprias que vem com a IDE e é tudo baseado nisso. Então, para você fazer Vibe Code com esse tipo de IDE, tá muito simples. E no futuro vai ser mais simples ainda, porque você com um prompt vai pedir para ela criar todo o seu projeto, ela vai fazer alterações no seu workspace, inclusive você pode integrar com agentes de IA para fazer uma série de outras coisas que atualmente ainda não é possível. Então esse é um contra, mas é um contra temporário. Dito isso, eu quero mostrar para vocês a minha experiência com o Vibe Coding. Para isso, eu usei um projeto prático, aqui um projeto de fim de semana, que para me ajudar em coisas do canal. Eu tava tentando legendar os vídeos curtos que eu tava produzindo, que eu tô produzindo. Porém, esses vídeos curtos, eles estão tão difíceis de ser legendados porque a forma que eu gravo alguma coisa não fica legal a compatibilidade. Eu tentei utilizar o CapCut, mas o CapCut, ele desincroniza o meu áudio com o meu vídeo. Então, a minha boca se move num momento diferente do que o áudio da boca sai. Então, eu falei, bom, não vou ficar quebrando cabeça com isso, vou tentar fazer um projeto que legende os meus vídeos de forma automática. E lá vai eu pro VibeCode. E foi muito legal, eu vou mostrar para vocês aqui na tela do PC como foi o processo e também te mostrar alguns percalços que eu enfrentei por causa da utilização da IA. Então, esse foi o prompt inicial. Eu fiz aqui uma janela de contexto, então você como engenheiro de software precisa fazer uma aplicação em Node que será uma CLI para gerar legendas automáticas para vídeos, mantendo a qualidade dos vídeos e adicionando as legendas na fonte Monte Serrat semi-bold na cor branca e borda verde floresta. Então vocês percebem que eu fui bem específico aqui para IA, porque eu queria realmente essa fonte, essas cores. No final descobri que não ficou muito bom essa cor, porém tente ser o mais detalhado possível aqui na hora de passar o prompt porque isso vai ser mais prático. E aí ele começa. Mostra as tecnologias utilizadas. Eu já esperava que ele fosse usar o FFmpeg, que é uma lib para você poder trabalhar com áudios e vídeos. O Whisper API para traduzir a voz, né? Então ele precisa pegar o meu vídeo, mandar esse vídeo para um transcriber, esse transcriber vai transformar a minha voz em texto, vai mandar esse texto com os timestamps e a partir disso eu vou conseguir transformar em legendas e queimar nos vídeos. E aí ele usou o Fluent FFmpeg para poder interagir com o FFmpeg e o Shawk e o Inquire para poder fazer uma interface CLI bonitinha, tá? Então, primeira coisa, configuro o projeto, ele já me dá aqui o passo a passo, ele já me diz o que eu tenho que instalar, então eu tenho que instalar esse FFmpeg na minha máquina para poder funcionar. E aqui ele começa a criar CLI. Então, primeira coisa, ele cria variáveis de ambiente para as minhas legendas, ele cria funções para cada uma das ações, então tem uma função transcribe áudio, tem uma função generate subtitles, que pega o áudio gerado e extrai as legendas, tem uma função ele chama a função de transcribe áudio, e aqui começa o primeiro problema. Ao invés dele pegar o timestamp retornado da API, ele setou as legendas todas entre 0 e 10 segundos. Então, entre 0 e 10 segundos, não importa se meu vídeo tem 1 minuto, ele vai exibir todas as legendas. Então, esse foi o primeiro erro que ele deu. E aí, o segundo problema, que eu vou falar um pouco mais adiante, aqui ele está fazendo a parte do Burn Subtitles. Então, o Burn Subtitles é basicamente para colocar as legendas no vídeo, né? Esse processo é queimar, você faz a queimagem das legendas no vídeo. E por último, aqui a main, que é responsável pelo toda a orquestração dos passos anteriores. E aqui está o segundo problema. Fui executar o código, não rodou. E aí eu fiz como a cartilha do Vibe Coding diz. Pega o erro, manda para lá e ele resolve. Aqui o erro, só para vocês entenderem, ele está tentando usar um método
que não existe de uma lib que ele importou. Então ele está dizendo que o FS não pode ser importado desse FS extra, tá? Então por isso que ele deu erro. Aí ele está dizendo que tem que atualizar o package para utilizar o JavaScript Modules, ou utilizar a extensão MJS, que ele vai fazer isso de forma automática. E ele me dá as opções. E aí eu faço algumas perguntas, né? Deve ser passado o caminho do arquivo para CLI? Sim, precisa saber qual é o caminho necessário, então eu preciso passar o caminho absoluto do vídeo, né, para CLI. E aí ele também dá alguns exemplos disso. E também ele deu uma outra opção, que é o perguntar de modo interativo, né? O usuário vai ser questionado sobre onde está o caminho do vídeo dele. E essa aqui que eu segui. Beleza, tentei executar e aí o que aconteceu? Erro no Whisper API. 400, estou recebendo um erro 400 porque o file está ausente no corpo da requisição, né? Então ele vai me dar uma sugestão de como corrigir aqui. Então você tem que usar um multipart data para poder ser enviado de forma correta, etc. Então aqui ele está mostrando toda a integração que ele fez com a OpenAI. Aqui vale lembrar que esse modelo Whisper, né, para tradução, ele está dentro do ecossistema de modelos da OpenAI. Então, no final de tudo, a gente está usando a API da OpenAI para poder fazer a transcrição. E aí ele dá uma explicação do porquê o erro aconteceu. Beleza. E aí eu disse para ele, olha, eu quero uma barra de progresso, né? E aí utilize o Shalk, que a gente já tem na ferramenta, para poder fazer isso. E aí ele falou, bom, para adicionar uma barra de progresso, e aí ele criou um método aqui que adiciona a barra de progresso. Depois ele veio aqui e deu a explicação das melhorias. Então usa o Fluent FFmpeg, monitora o progresso, exime a barra dinâmica. E depois eu vou mostrar isso aqui para vocês, tudo funcionando no terminal certinho, para vocês verem qual foi o resultado. E por aqui vai. Aqui a gente continuou por horas até a gente conseguir chegar numa versão estável que fosse executável, tá? E foi mais ou menos isso. Eu também utilizei a versão free do GPT, tá? Não usei os modelos pagos, não tenho uma assinatura do GPT. Foi sendo tudo no modo mais free possível, tá bom? Depois de muitas iterações e correções, eu tive que colocar a mão no código para resolver algumas coisas que ele não estava conseguindo resolver. Como, por exemplo, aquele problema inicial que eu falei das legendas, ele não conseguia entender que ele tinha que adicionar as legendas no timestamp correto que vinha do retorno da API. Porque a API, ela já retorna os segments, né? Ele já retorna os segments do vídeo, eu vou mostrar para vocês isso. E ele não conseguia entender aquilo. Talvez por ser a versão free, ele não estava com a janela de contexto tão boa assim, e aí ele não conseguiu fazer. E aí eu adicionei aqui, é simplesmente um for each, que adiciona o start time, end time, etc. Beleza. Essa é a versão final, é a versão que eu estou utilizando nos meus vídeos, então os meus últimos Reels aqui, os meus últimos vídeos, eles foram todos feitos usando esse Subtitle Generator. Então, você pode ver, é um arquivo pequeno. Eu tenho uma função que eu criei para poder criar para cada vídeo um folder, um project folder, para eles não ficarem soltos. Eu também criei uma função chamada Reduce Audio Size If Needed. Por quê? Porque a API do Whisper, ela só aceita arquivos de áudio para transcrição de até 25 megabytes. E aqui eu não estava conseguindo chegar numa solução boa para resolver esse problema. Então o que eu fiz? Eu criei um compressor. Eu removo o áudio do vídeo e eu crio um compressor que ele vai comprimir até um valor menor que 25 MB. Eu não testei isso aqui com vídeos de 10 minutos. O vídeo máximo que eu processei aqui foi um vídeo de 4 minutos e ele rodou bem. E eu gravo os vídeos com uma câmera 4K, 60 FPS. Então, os vídeos de 4 minutos têm 1 GB, né? 1 GB de tamanho. Então, eles acabam ficando grandinhos por causa do áudio. E, por exemplo, se o áudio tem música, fica mais pesado ainda e por aí vai. Aqui é Transcribe Audio, então eu estou mandando o áudio para a API do Whisper, agora o áudio já reduzido. E, por último, o Generate Subtitles, que ele faz esse processo aqui de queimar, de gerar, né, as legendas. Então ele pega o retorno da chamada e transforma em legenda e salva as legendas. Aquele formata, então essa função format time, ela serve para formatar os segments. Porque os segments da API, eles são retornados em number. Então você recebe assim,
os segundos todos soltos. Então eu preciso formatar certinho cada tempo no formato de legenda para que dê certo. Também vou mostrar para vocês aqui no final. E a função que cria a Progress Bar. Então eu tenho um total de 30 barras, e aí conforme ele vai processando, ele vai adicionando uma barrinha no progresso. E o código final, que é esse aqui. Então vamos parar de falar e vamos rodar. E ele está logando cada uma das etapas. Extraindo o áudio. Então ele está fazendo o processo de extrair o áudio. Dentro da minha pasta Projects, um projeto chamado Puff, que ele pega de acordo com o nome do vídeo. Ele já criou o output de saída e eu já tenho o meu áudio temporário, que é o áudio que ele enviou para o Whisper. E aqui eu tenho o subtitles.srt. Então, esse é o formato que a gente precisa para poder queimar as legendas no vídeo. Então, eu venho aqui, eu pego esse arquivo .srt, deixa eu ver aqui o código do Burn Subtitles. Então, aqui, eu passo um comando para o ffmpeg dizendo, olha, pega o meu vídeo, pega as minhas legendas e faz esse comando aqui, adiciona as legendas. E ele faz isso automaticamente. Então aqui eu tenho os meus timestamps, os meus segments, e é isso. Eu peguei esse aqui que é um exemplo bem rapidinho, mas esse é um formato de arquivo SRT. E aqui é a nossa barra de progresso. Eu vou acelerar aqui um pouco o vídeo para ir até o 100%, enquanto ele vai processando. Pessoal, então aqui a legenda foi adicionada com sucesso. Ele já processou 100% o vídeo processado, e ele já tem a saída aqui. Vamos assistir como ficou. Então aqui estão as minhas legendas adicionadas de maneira 100% automática, utilizando IA para fazer a tradução, e foi super simples esse processo. Eu vou falar um pouco mais para frente dos custos que isso aqui teve, porque eu estou utilizando uma API paga da OpenAI, então essa parte eu paguei, mas eu vou explicar também no fim do vídeo aqui como isso aconteceu. Boa, pessoal. Agora você está me dizendo, legal, é isso? Não. Eu aproveitei essa ideia e eu tinha uma outra dor também, que era o seguinte. Os vídeos aqui no YouTube, eles geram legendas de forma automática para o seu idioma nativo. E se você quiser adicionar legendas para outros idiomas, você tem que ter um arquivo nesse formato aqui, SRT, no outro idioma. Online, eu encontrei alguns sites de procedência muito duvidosa para fazer isso e eu falei, bom, por que não fazer o meu mesmo? E aí foi o que eu fiz. Então, além do Legendator, a gente tem o Translator, que é basicamente o quê? Eu venho aqui no meu projeto, rodo aqui node src barra translator barra index.js. Ele vai perguntar qual é o caminho da legenda, eu vou colocar, e ele vai me perguntar para qual idioma eu quero fazer. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu não vou traduzir para muitos idiomas. Eu vou traduzir para o inglês, para o espanhol e para o russo, talvez. Então, eu vou querer traduzir para o inglês. Então, eu vou colocar aqui, processando o arquivo. Ele está traduzindo para o inglês e ele me dá um progresso aqui diferente, em porcentagens, sem a barrinha. E no final, ele também tem a mesma estrutura. Ele vem aqui, dentro de Projects, e gera um English Subtitle.srt. Então, pessoal, do código, essa foi a minha experiência com o Vibe Coding. As considerações finais. Sobre os custos, aqui a gente tem no próprio site da OpenAI, onde você vê as suas APIs e você faz a compra, você consegue ver. Então aqui eu tive um dia de bastante utilização, que foi no dia 6 de abril, e um dia de bastante utilização, que foi hoje. Alguns dias eu usei bem menos. E ele usou um total de 67 mil tokens 669. Os tokens é uma unidade de medida que a OpenAI utiliza para poder medir o quanto ela vai te cobrar. E um token ele pode ser composto por uma ou duas palavras. Depende do tamanho da palavra, mas tem essa correlação, tá bom? Então, 67 mil tokens processados, foram 2.081 requests que foram feitas aqui durante os testes, e ele me custou a bagatela de 14 centavos de dólar, tá bom? Então, eu achei bem ok, eu achei bem barato. É isso, pessoal. E a conclusão disso tudo é que realmente é muito legal fazer vibe coding. Você realmente só está preocupado em ver o resultado ali saindo na tela. Mas isso me traz algumas preocupações, principalmente para quem está iniciando. Porque quando você está iniciando, você realmente tem que quebrar a sua cabeça
e se debruçar sobre os problemas e entender por que eles acontecem e não terceirizá-los. E fazer isso é uma tarefa difícil, porque você realmente tem que se colocar numa zona de desconforto. É muito desconfortável você ter que parar, ficar muito focado em horas resolvendo um problema. E muito difícil lidar com toda essa facilidade da forma como a gente tem hoje. Eu prevejo para os próximos anos um momento onde a gente não vai ter mais especialistas em algo, porque a AI ela tem avançado para um caminho onde todo o conhecimento especializado vai estar ali dentro da IA e nós vamos ser meramente usuários de conhecimento e não mais detentores do conhecimento. Então aquela frase de, olha, nenhum conhecimento tira de você, nenhum conhecimento vão tirar de você, vai se tornar mentira. Porque o seu conhecimento vai estar terceirizado dentro de um modelo de IA. Então, se você quer passar pelo processo de aprendizagem e não quer desistir da programação e terceirizar suas responsabilidades para uma IA, tem um vídeo meu aqui no canal que eu falei sobre a minha experiência de quando eu quase decidi programar por não saber como estudar e não saber lidar com essa frustração do começo da carreira. Então, assiste aqui e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau.